Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos uma questão de regência. Qual a preposição devemos usar na palavra apologia? Qual o correto? Apologia a ou apologia de? O uso da palavra apologia e a sua preposição é o que nós veremos agora. Para começar, qual o significado da palavra apologia? Apologia significa defesa, elogio, em geral, um discurso ou um texto de defesa, de elogio. E há também aí uma variação entre as palavras apologia e apologismo. Portanto, são sinônimas. Apologia é o termo mais usado, mas há a sua variante apologismo. Como essa palavra é utilizada? E aqui trazemos exemplos de manchetes e títulos de livros. Nas manchetes, na mídia, é muito comum o uso da palavra apologia com a preposição a, como nos exemplos apologia a armas, apologia ao nazismo, apologia a drogas, apologia à ditadura militar e nos títulos desses livros clássicos de filosofia e história, Apologia de Sócrates, uma obra de Platão, e Apologia da História, de Mark Bloch. Então, vemos aqui usos diferentes da preposição. Apologia a e apologia de. Ora, diante desse uso diferente, com preposições diferentes, ocorre a seguinte questão: qual é a preposição correta? Apologia a, por exemplo, apologia à violência, ou o uso da preposição de, apologia da violência? Essa é uma questão de regência nominal, o uso da preposição. Então, veremos aqui qual é a forma recomendada. Como os dicionários apresentam o uso dessa palavra? Michaelis, Aulete e Aurélio, apesar de registrarem esse termo, essa palavra, não apresentam exemplos de uso. Wise apresenta todos os exemplos com a preposição de, como apologia do catolicismo, apologia do socialismo, apologia da comida baiana. O grande dicionário Sacone também traz a preposição, o uso da preposição de, como apologia do cristianismo, apologia do feminismo. O dicionário português, um dos principais dicionários de Portugal, o Primeirão, também com a preposição de, apologia de um fracasso, apologia do atentado, apologia da forma. E, por fim, um dicionário especializado de regência, o dicionário de regência nominal do Celso Luft, também recomendando o uso da preposição de, como no exemplo apresentado pelo dicionário, apologia do romance. Como percebemos, em todos os dicionários, tanto dicionário geral quanto especializado, apresentam o uso da palavra apologia com a preposição de. E também na legislação aparece a palavra apologia com a preposição de, como o Código Penal, no seu Decreto-Lei 2.848, de 1940, aparece ali na seção apologia de crime ou criminoso. Então, aparece o termo, o uso da preposição de. E no artigo 287, apresenta o seguinte texto: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, apresentando aqui a pena. Então, veja que o próprio texto da legislação do Código Penal também faz uso da preposição de. Concluindo, aqui a recomendação, como os dicionários abonam, é o uso da preposição de. Então, o correto seria apologia do nazismo, apologia da violência. O uso da preposição de, então, indicado aí nas obras. Ora, e por que há o uso da preposição a?
também na apologia. Vejam que a palavra apologia significa defesa, elogio. Então, provavelmente, por conta desse paralelo com a palavra elogio, que exige a preposição a, como em elogio à arte, talvez por influência desse mesmo sentido, haja o uso aí de, por exemplo, apologia à violência, significando elogio à violência, né? E também como paralelo, significando defesa, em defesa, sim, ao uso da preposição de, como em apologia de. Resumindo, apesar do uso frequente na mídia da preposição a junto à apologia, como vimos nos dicionários, tanto geral como especializado, há o uso, há a recomendação para o uso da preposição de. E, logicamente, que isso, por hora, pode ser que no futuro, por conta desse uso frequente, os dicionários também possam abonar a preposição a. Mas, por hora, devemos utilizar a preposição de. Apologia de. É isso, pessoal. E bons estudos.